Olá, você que acompanha o nosso canal aqui no YouTube. Estamos chegando aqui com o vídeo da segunda quinzena desse mês de março. Como deve se comportar a tendência então dos oceanos, da oscilação Madden-Julian, da oscilação antártica e o acumulado total de precipitação por região no final do vídeo. Então, para esses próximos 15 dias, essa segunda quinzena desse mês de março de 2024, que promete ser uma quinzena mais chuvosa em praticamente todas as regiões do Brasil. Isso a gente vai conferir até no final do vídeo, então por isso fique até o final do vídeo para não perder nenhuma informação. A gente pede que você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, ajuda bastante a gente que, como criador de conteúdo, fortalece e nos incentiva a trazer mais conteúdos legais aqui para vocês, mais informações corretas. A gente vê que a gente começa aqui então com o El Niño, a gente vê as anomalias de TSM, a gente já percebe bem já de cara que a gente não tem mais aquela água bem quente, que é aquela água avermelhada, já tá começando a ficar uma cor branca, tonalidade de azul. Isso significa que a gente já tá entrando num período de neutralidade, ou seja, então o El Niño já tá terminando no oceano. Na atmosfera ele vai continuar influenciando algum tempo ainda, principalmente até ali no mês de abril, maio, início de maio, a gente vai estar com os efeitos do El Niño. Mas a gente já está entrando numa neutralidade no oceano, o que tudo indica. A gente vai ter então essa segunda quinzena desse mês de março marcado pela neutralidade, o Niño 1.2 também já bem frio, ficando com temperaturas já de 5 décimos apenas acima da média. Quando a gente vem aqui para o nosso Atlântico, a gente vê bem aquecido aqui em toda rente o litoral do Nordeste. Isso ajuda na quadra chuvosa, ajuda na convecção para formar nuvens de chuva em todas essas áreas aqui do Nordeste do Brasil. E aqui no Sul tá uma mescla um pouco mais acima e um pouco mais abaixo da média, mas considerem mais acima da média do que abaixo, então ajuda também a favorecer a entradas, então corredores de umidade, trazendo ar quente e úmido e formando nuvens de chuva e algumas tempestades. Esse mapa aqui é referente à oscilação antártica, então quando a gente está numa fase negativa dessa oscilação, a gente tem um favorecimento do avanço de frentes frias, e quando a gente está numa fase positiva, a gente tem o desfavorecimento do avanço das frentes frias, a corrente que fica mais meridional ou mais zonal. Então agora no período a gente está numa fase negativa, então a gente tem o estímulo para a gente ter o avanço de frentes frias pela região sul do Brasil, região sudeste e centro-oeste. Então pelo menos até o próximo dia 30 de março a gente já vai estar numa fase negativa, onde a gente já vai tendo o avanço de frentes frias mais frequentes, então essa corrente de ventos já vai estar um pouco mais meridional, então formando um cavado na alta troposfera, ajudando no favorecimento do avanço de frentes frias e massas de ar frio pela região sul do Brasil, que trazem algum refresco. Agora, isso daqui também é muito importante, que é a oscilação Madden-Julian, então, que são ondas convectivas que vêm lá do oeste do Pacífico Equatorial, e quando essa anomalia está positiva, a gente tem um favorecimento nas chuvas, e quando a gente está numa anomalia negativa, a gente tem o desfavorecimento nas chuvas, então, nas regiões tropicais do planeta. Então a gente vê que agora a gente está com uma fase negativa, um desfavorecimento nas chuvas em todo o Nordeste e Norte do Brasil. A partir ali do próximo dia 18, dia 20, a gente já vai estar entrando praticamente numa neutralidade, e por final algum sinalzinho de mais positivo entre o dia 24 e 28, e volta a ficar negativa novamente lá pelo dia 28 e o finalzinho do mês. Então a gente não vai ter muito favorecimento nas chuvas na região norte e nordeste do Brasil, mas a gente vai ter influência das ICIT, as ICIT vai estar atuando, a gente vai ter algumas ondas de leste também já atingindo a costa leste da região nordeste, e o que a gente vai ver agora no acumulado total de precipitação por região para os próximos 15 dias então no Brasil. Começando então pela região norte do Brasil, a gente vê uma distribuição excelente das chuvas em praticamente todas as regiões. Muita chuva aqui no Pará, muita chuva aqui em Rondônia, pontos do oeste do Amazonas, áreas aqui em tom de rosa clara, a gente tem perspectiva de 250 até 300 milímetros, e aqui no nordeste do Pará a gente tem de 300 a 400 milímetros nessas áreas aqui. No Amapá também um bom volume de chuva, e a gente observa ainda pouquíssima ou nada de chuva no nordeste de Roraima, acumulados de 2 a 5 milímetros. No centro-sul do estado também chuvas mais irregulares, no noroeste do Pará também com chuvas um pouco mais irregulares, mas nas demais áreas da região norte do Brasil, bastante chuva. No Tocantins também na casa dos 100 a 200 milímetros, e
A região aqui, então, do Amazonas também ficando com essas chuvas mais acima da média. O norte do Amazonas com 50, 75 milímetros, dá para se dizer que ficou um pouquinho abaixo da média, o norte do Amazonas. Mas nas demais áreas do Brasil, nas demais áreas do norte do Brasil, um excelente volume pluviométrico. Quando a gente vem para a região nordeste do Brasil, aqui está a escala dos acumulados de chuva, a gente vê que temos uma excelente distribuição nas chuvas aqui no Maranhão, todo estado acima dos 150 milímetros, aqui no norte do estado pontuais de 300 até 400 milímetros, a gente vê o Piauí também, praticamente todo estado com uma boa distribuição nas chuvas, apenas o extremo sul aqui que fica com 50 75 milímetros, mas nas demais áreas acumulados de 250 até 400 milímetros. No Ceará também um excelente volume de chuva, toda a metade norte do Ceará acima dos 150 200 milímetros e pontuais de 250 até 300 milímetros. Também o sul do estado fica na casa dos 75 a 100 milímetros. O Rio Grande do Norte, aqui o leste, o norte, a tromba do Elefantinho, aqui nessas áreas na casa dos 150 a 200 milímetros, e fica um pouco mais irregular aqui nas patas do Elefantinho, área aqui mais central do estado com 50 a 75 milímetros, alguns pontuais aqui ficando na casa dos 40 a 50 milímetros. Na Paraíba também um bom volume de chuva no sertão da Paraíba, no centro-leste do estado também na casa dos 75 a 100 milímetros. A gente vê o Pernambuco com chuvas mais irregulares na casa dos seus 25 a 40 milímetros na maioria das localidades, o extremo leste e o extremo oeste na casa dos 75 a 100 milímetros, o Alagoas também fica com chuvas bem irregulares nas áreas aqui mais do centro-oeste, aqui o nordeste do Alagoas tem 35 a 40 milímetros, aqui o Sergipe também na casa dos 10 a 15 milímetros, o leste do estado está um pouquinho melhor, e por fim na Bahia a gente vê que a gente tem chuva principalmente no noroeste, oeste da Bahia, na casa dos 50 a 75 milímetros, as áreas aqui mais do centro-leste na casa dos 10 a 15, 20 milímetros, próxima Grande Salvador de 30 a 50 milímetros, então o que está esperando é um período um pouco mais seco para a Bahia, principalmente aqui nessas áreas mais centrais, aqui em tons de azul, onde a gente tem os menores acumulados de chuva. Passando agora para a região centro-oeste do Brasil, a gente vê bem que o Mato Grosso do Sul, o sul do estado fica com chuvas bem irregular, na casa dos 30 a 50 milímetros, e o norte do estado recebendo índices pluviométricos acima dos 100 milímetros, alguns pontuais de até 200 milímetros. Goiás também um excelente volume de chuva, pegando o Distrito Federal na casa dos 150 a 200 milímetros, o sul do estado na casa dos 50 a 75 milímetros, o Mato Grosso também um excelente volume de chuva em praticamente todo o estado, na casa dos 100 a 150 milímetros, o oeste do Mato Grosso com até 250 milímetros. A gente vê então que o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul fica com chuvas um pouquinho mais irregulares nessas áreas aqui em tons avermelhados, mas principalmente o sul do Mato Grosso do Sul, que fica na casa dos 15 a 20 milímetros apenas no sul do estado. Agora, quando a gente pega a região sudeste do Brasil, a gente vê bem que a gente tem a perspectiva de pouca chuva aqui no norte do Espírito Santo, na casa dos 30 a 50 milímetros. O centro-sul do Espírito Santo já pega uma chuva um pouco melhor, na casa dos 75 a 150 milímetros. A gente vê bem que a gente tem o Rio de Janeiro com pontual aqui próximo a Grande Rio, na casa dos 300 milímetros, então bastante atenção Rio de Janeiro, mas isso a gente vai detalhando no curto prazo, tudo indicando que aqui o centro-sul do Rio de Janeiro vai ter uma chuva bem abrangente, uma chuva bem volumosa em alguns pontos. O norte do estado de Minas Gerais com pouquíssima chuva, e nas demais áreas do estado um excelente volume pluviométrico também. O estado de São Paulo também ficando ali na casa dos seus 100, 150 milímetros em praticamente todo o norte, o nordeste, o leste do estado, centro-sul do estado na casa dos 25 a 50 milímetros, como vocês podem ver aqui na legenda abaixo. Bom, passando agora para a região sul do Brasil, nesse mapa aqui a gente observa bem que a gente tem perspectiva de muita chuva aqui no Rio Grande do Sul, na casa dos seus 250, 300 milímetros aqui na fronteira oeste e sul do estado. Nas demais áreas do estado também um excelente volume de chuva, todas essas áreas aqui em tons de bege na casa dos 100 a 150, 150 a 200 aqui no médio e alto Uruguai. A gente vê Santa Catarina também com um bom volume de chuva, na casa dos 75 a 100 milímetros, pontuais de 150 aqui no nordeste do
do estado, e o Paraná ficando com chuvas mais irregulares, o norte, o nordeste, o oeste do estado na casa dos 25 a 35 milímetros, não é uma chuva muito abrangente, e o centro-sul do estado já tem uma chuva um pouco mais abrangente, uma chuva um pouco mais parelha. Beleza, pessoal? Então foi esse o vídeo de hoje, se inscreva aqui no canal. Quem puder ajudar com o botão valeu também, a gente agradece bastante. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!